Uma terça-feira de grande polêmica em Brasília, o Ministério das Comunicações segue sem um chefe, mesmo passados muitos dias do anúncio de que o deputado federal Pedro Lucas, do União Brasil, seria o novo titular da pasta. Repórter Luciana Verdolim chegando aqui com a gente, afinal de contas, ele vai ou não vai aceitar esse convite? Você já viu isso acontecer em algum outro momento aí em Brasília, o ministro ser anunciado e não assumir, Luciana? Bom trabalho. Olha, Thiago, não vai ser dessa vez, não. Pedro Lucas agradeceu o convite ao presidente da República, mas diz que depois de conversar com a bancada, chegou à conclusão de que ajudaria mais o partido e mais ao governo se permanecesse lá no Congresso Nacional. Fez questão aí de dizer que recebeu com gratidão, né, com muita... que recebeu de muito bom grado o convite feito pelo presidente da República, convite, na verdade, que foi feito depois de uma indicação de nomes do União Brasil. E, com isso, a recusa formal agora de Pedro Lucas em assumir o Ministério das Comunicações abre aí uma verdadeira crise aqui com o Palácio do Planalto, que não gostou nada do desenrolar dessa história. Só para a gente lembrar, o que aconteceu? O ministro Juscelino Filho recebeu uma denúncia, né? Foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Com isso, acabou deixando aqui a administração federal. União Brasil, para não perder espaço dentro do governo, indicou o nome do deputado. Teve até uma reunião no Palácio do Planalto com o ex-ministro, o deputado Pedro Lucas e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Depois dessa reunião, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, inclusive anunciou o nome dele e disse que a nomeação só seria feita depois da Semana Santa, do feriadão, porque ele tinha algumas pendências para resolver na Câmara e junto à bancada. Mas o governo dava como certa a nomeação do deputado. Só que um dia depois desse encontro, ele divulgou uma nota já colocando em dúvida se aceitaria ou não o cargo, dizendo que antes deveria se reunir com a bancada, o que gerou insatisfação dos ministros que negociaram com a União Brasil, e o presidente Lula também ficou bastante irritado. Fato é que hoje Lula não teve tempo de conversar sobre esses assuntos, porque teve o presidente do Chile e também ele está em meio às negociações, né, às articulações para a viagem que ele vai fazer com vários chefes de Estado, de governo, né, dos três poderes, para o velório do Papa Francisco. Mas isso abre sim uma crise dentro do governo, porque não se sabe agora se União Brasil vai ou não indicar o novo nome. O objetivo é permanecer com a vaga, por isso a expectativa é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, converse com o presidente Lula sobre isso, para indicar o novo nome, mas não há ainda sinalização de quem poderia ser esse substituto. E aqui dentro do Palácio do Planalto a irritação é muito clara. A ministra Gleisi Hoffmann está reunida, inclusive, com o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, para avaliar como é que o governo vai lidar com esse fato, né? Com essa desistência de Pedro Lucas de assumir o Ministério das Comunicações. Bom, eu não me lembro quando isso aconteceu, se é que alguma vez aconteceu, você também não, né, Luciana? Você volta daqui a pouquinho, eu vou chamar, claro, a Dora Kramer. Alguma vez você viu isso acontecer? Você que gosta tanto da novela turca, essa novela não foi turca porque acabou rápido, mas desmoraliza, minha cara Dora Kramer, por exemplo, a ministra Gleisi Hoffmann, porque ela foi a público, disse que ele ia assumir, ia passar o feriado, ele ia assumir, mas não foi isso que aconteceu. Pois é, uma desmoralização generalizada, né? Porque aí a gente vê como o governo, primeiro, foi precipitado e, segundo, não soube ler direito o que estava acontecendo. Em terceiro lugar, não está percebendo que parlamentares estão achando que é muito mais negócio, estão concluindo que é muito mais negócio ficar num Congresso poderoso do que ser ministro de um governo fraco. Essa a questão. Não foi por outro motivo que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira não se interessaram para virar ministros. Não é por outro motivo que metade do Ministério já se prepara para concorrer às eleições, deixar o governo em abril do ano que vem, ou até abril
do ano que vem. Então, isso aí é um quadro que o governo não está sabendo ler, porque eu nunca tinha visto, eu como você e como a Luciana, nunca tinha visto isso, algo, claro que há sempre aquele momento da especulação, mas um anúncio oficial. Aí vai o convidado e diz, olha, porque foi isso que aconteceu, ministra Gleisi anunciou e ele disse, olha, não é bem assim, eu ainda preciso falar com a bancada. E mesmo assim o governo não recuou, continuou achando Pedro Lucas ministro. E aí deu no que deu agora. Então qualquer ministro que entre, isso já está patente a desorganização total e absoluta da articulação política, com Padilha, com Gleisi, seja com quem for, ou até com o presidente Lula, porque ela só anunciou porque o presidente Lula deu sinal verde para esse anúncio. E Kobayashi, será que o governo vai retaliar a União Brasil? Tem cacife para retaliar um partido como o União? Porque é uma legenda com 3 cadeiras, né, no Ministério, agora essa vaga, né? Mas é saber, será que eles vão atrás de um outro integrante da União Brasil ou vão tentar uma solução solução caseira? Rapidamente, Kobayashi, por favor. Olha, Thiago, o governo não está com essa moral toda para retaliar um partido do tamanho do União Brasil, com os parlamentares que tem no Congresso Nacional, principalmente com algumas pautas que incomodam o governo, como, por exemplo, o PL da anistia, dentre tantas outras. Não que isso garanta governabilidade, como a gente viu nas assinaturas do PL da anistia na urgência, né, de votação, que foi assinada por muitos dos parlamentares desse partido, inclusive. Mas é um baita de um desprestígio. O parlamentar está preferindo continuar deputado federal do que ministro do governo Lula por um ano, que seria, né, naturalmente, só até abril do ano que vem. Mas, como a Dora disse, é melhor ser deputado com acesso a grandes fatias do orçamento com essas emendas parlamentares do que propriamente com um ministério do governo que está numa queda de popularidade nos últimos meses, agora freando, né, desacelerando a impopularidade. Mas ele tomou a decisão pensando provavelmente nas eleições do ano que vem.